Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a nossa conversa é sobre o livro O que Cristo Pensa da Igreja, de John Stott. Esse livro curtinho, mas que tem uma mensagem poderosa. O livro é dividido em 7 capítulos, sendo cada capítulo correspondente a uma igreja da província da Ásia. Então nós temos a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Sardes, enfim. Cada capítulo vai corresponder a uma das 7 igrejas. E no início de cada capítulo, nós já começamos lendo o que Cristo pensa da igreja. Então, já no início de cada capítulo, nós evidenciamos o que Cristo pensa da igreja. E o interessante é que, ao decorrer da leitura, o autor, John Stott, ele já nos guia para o entendimento das marcas que devem caracterizar a verdadeira Igreja de Cristo, como o amor a Cristo, a disposição de sofrer por Ele, a verdade da doutrina e a santidade de vida. Ao estudar as 7 igrejas da Ásia, John Stott nos lembra que aquelas comunidades eram compostas dos primeiros cristãos. A igreja estava começando. Eram os primeiros cristãos. Eles viviam em um mundo hostil, cercado por perseguição, idolatria e falsas doutrinas. O interessante é que os ataques que eles enfrentavam lá na igreja primitiva são os mesmos ataques que a igreja enfrenta nos dias de hoje. Diante disso surge a pergunta: como o inimigo tentou destruir a igreja naquela época e como ele tenta destruir a igreja hoje? A leitura desse livro nos possibilita a analisar 3 grandes ameaças contra as igrejas da Ásia. A primeira ameaça é a perseguição, o ataque físico. Muitas daquelas igrejas sofriam intensa oposição. Muitos cristãos eram presos, outros perdiam seus bens, muitos chegavam ao martírio. E o objetivo era simples: fazer a igreja ter medo. Satanás sabia que se pudesse intimidar os cristãos, poderia silenciar seu testemunho. O ataque físico não necessariamente acontece com a finalidade de destruir a fé diretamente, mas com o objetivo de deixar o custo da fidelidade tão alto, fazendo com que muitos cristãos desistam. O segundo ataque que a igreja primitiva enfrentava era o ataque intelectual. Falsos profetas e falsos mestres introduziam ensinos que pareciam espirituais, mas que distorciam a verdade do Evangelho. E esses falsos mestres, além de distorcerem a verdade, eles relativizavam a doutrina, além de reinterpretar a palavra para se adequar à cultura daquela região. Esse era o ataque intelectual que as igrejas da Ásia estavam enfrentando. E se o ataque físico tentava silenciar a igreja, o ataque intelectual tentava confundi-la. E por fim, o terceiro ataque que as igrejas da Ásia estavam enfrentando era a imoralidade, o ataque emocional e moral. Outro problema recorrente era a sedução moral. Alguns cristãos estavam sendo atraídos pelos valores da sociedade pagã. A igreja estava correndo o risco de se tornar parecida com o mundo que ela deveria transformar. Esse era o ataque emocional. Através dos desejos desordenados, da sedução e do compromisso com o pecado, Satanás tentava enfraquecer a santidade do povo de Deus. John Stott nos mostra o grande conflito apresentado no livro de Apocalipse, uma batalha cósmica, que não é apenas uma luta entre pessoas, é uma luta entre 2 reinos. Cristo versus o anticristo, o cordeiro versus dragão, a cidade santa versus a Babilônia. Só abrindo um parênteses aqui, que livro extraordinário, gente. A Bíblia realmente é o livro mais completo de todos.
Quantos gêneros literários maravilhosos compõem esse livro incrível que é a Bíblia. Olha essa literatura apocalíptica. Para quem é apaixonado por literatura fantástica, que é o meu caso, como muitos de vocês já sabem que eu sou fanzaça de As Crônicas de Nárnia e gosto de outras mais literaturas fantásticas, mas a Bíblia supera tudo. Olha essa literatura apocalíptica. Gente, a Bíblia é incrível. É o melhor livro de todos, realmente. É o melhor livro de todos os tempos. Nada supera a Bíblia. Nenhum outro livro supera. E, além de tudo, é uma palavra viva e atual. Vocês conseguem perceber como é atual a palavra? Pois bem, voltando então ao nosso estudo acerca do livro O que Cristo Pensa da Igreja, de John Stott. Por trás dos acontecimentos da história existe um conflito espiritual. No livro de Apocalipse nós observamos que o dragão, ele não age sozinho. Ele tem 3 aliados, que representam exatamente os 3 ataques que vimos anteriormente. O primeiro aliado, a besta do mar. A besta do mar simboliza o poder perseguidor do Império Romano, perseguição física. A besta do mar simboliza os sistemas e os governos que se levantam contra o povo de Deus. O seu instrumento é a perseguição e ela corresponde ao ataque físico. O segundo aliado é a besta da terra, o falso profeta. A segunda besta não usa força, ela usa persuasão. Ela engana. Ela produz falsas crenças, ela promove uma espiritualidade falsa, por isso é chamada de falso profeta. Ela corresponde ao ataque intelectual. Ela vem para confundir a igreja. A terceira aliada do dragão é a grande prostituta, Babilônia. Ela representa a sedução do mundo, o fascínio pelo poder, o amor ao prazer, a atração pela riqueza e pela autossatisfação. Seu objetivo não é ameaçar a igreja, é seduzir a igreja. Ela representa o ataque moral e emocional. Fazendo um paralelo do livro com Lucas 10, 27, nós vemos Jesus resumindo a vida cristã em uma única declaração: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa passagem nos ajuda a compreender o verdadeiro alvo dos ataques descritos contra a igreja em Apocalipse. A perseguição física procura enfraquecer o nosso amor a Deus. Os falsos mestres visam corromper o nosso entendimento. Daí a importância de nós estarmos estudando constantemente a palavra de Deus e lendo livros como esse, que fortalecem a nossa fé e nos ajudam a compreender melhor as Escrituras. A imoralidade busca desviar o nosso coração. Observe que os 3 ataques buscam exatamente atingirem os elementos mencionados por Jesus em Lucas 10, 27. O coração, através da sedução do pecado, o intelecto, o entendimento, através das falsas doutrinas, dos falsos mestres, e as nossas forças físicas, através da perseguição e do sofrimento. O objetivo do dragão nunca foi somente causar problemas para a igreja. Seu objetivo é destruir aquilo que define a igreja. Quando a igreja deixa de amar a Deus com todo o entendimento, ela perde a verdade. E quando a igreja deixa de amar a Deus com todas as suas forças, ela perde a perseverança. E quando a igreja deixa de amar o próximo, ela perde o seu testemunho. Por isso, o grande conflito apresentado em Apocalipse é muito mais profundo do que a batalha entre o bem e o mal.
é uma batalha pela identidade do povo de Deus. O dragão quer a igreja assustada, enganada e seduzida. Cristo deseja uma igreja que o ame de todo o teu coração, de todas as suas forças, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E uma igreja que ame o próximo como a si mesmo. Em outras palavras, as táticas de Satanás não mudaram, porque seu objetivo é o mesmo. É fazer com que a igreja perca sua identidade. Mas a igreja permanece fiel quando cumpre o mandamento de Cristo, descrito em Lucas 10, 27. Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo.